Esses comitês de bacia têm, num primeiro momento, uma função muito importante, que é trazer para este fórum todos aqueles agentes que de alguma maneira interferem na questão do uso da água. Por exemplo, nós temos o setor agrícola lá representado, o setor de saneamento lá representado, o setor ambiental lá representado, os setores de governo lá representados, as prefeituras municipais ali representadas. Numa composição de um colegiado tripartite, em que você tem Estado, município e sociedade civil, com um número igual de cadeiras dentro desse colegiado. Bom, agora está funcionando tudo como estava escrito, como deveria funcionar. Os estatutos estão feitos, a questão do recurso está sendo cobrado. Ainda há uma sistemática de cobrança que havia, o DAE ajudava, né, nessa questão, ainda ajuda. Então, hoje ela já está começando a funcionar automaticamente, né? Existe uma boa vontade de se conversar sobre as coisas, então isso foge um pouco da regra. Eu acho que isso é muito bom, porque você pode discutir, você tem grupos técnicos, você discute, depois leva, de vez em quando sai um quebra-pau no bom sentido, lógico, de situações que uns contrapõem a de outros, mas eu vejo que pelo menos existe uma visão de que, olha, vamos tentar conversar para se tirar aqui uma posição que possa balizar de uma forma mais forte uma política pública. O comitê é um fórum, bastante privilegiado, porque nós temos a representação da sociedade civil, nós temos o Estado, nós temos os municípios. A água subterrânea, ela, obviamente, como recurso hídrico, ela está na mão do Estado, né? É o Estado otorgante, né? Mas o controle, por exemplo, de uso e ocupação do solo está na mão das prefeituras, né? Então, se isso vai ser uma indústria ou se vai ser um loteamento, ou seja, isso está na mão da prefeitura. E o usuário, e a sociedade civil, vamos dizer, os industriais, ou os irrigantes, ou os condomínios, tem várias associações que, de certa forma, participam, ou têm acesso ou a cadeira dentro do comitê. Então, quando você pega um comitê onde você tem uma participação mais efetiva dos municípios, você consegue ter digamos assim, um aproveitamento melhor da participação, porque aí os próprios usuários, a própria sociedade civil se vê obrigada a se fortalecer nessa participação, e aí sim você consegue ter melhores, vamos dizer assim, embates para poder chegar num consenso, ou para poder chegar na definição de uma direção, de uma meta a ser atingida. Nós estávamos falando de colocar na gestão sociedade civil. Até então se pensava governo com mais responsabilidade. E por mais que na lei tivesse a participação dos outros segmentos, do usuário, da sociedade civil, a resistência era muito grande. Então não foi uma coisa tranquila, uma gestão tranquila. E nós estávamos falando de um comitê, o primeiro de São Paulo, que só do projeto Tietê e todos os outros projetos que existiam aqui, era alguma coisa assim em torno de 5 bilhões. O comitê do Alto Tietê, eu acho que ele passou aí por processos meio de altos e baixos, né? Atualmente, e eu acho que de uma maneira geral, acho que não é só aqui, há uma profissionalização e há uma recuperação dos objetivos, vamos dizer assim, iniciais do que deveria ser os comitês. Assim, depois que conseguiu se resolver a questão de organização da agência de bacia, que é quem dá base para as ações do comitê, as questões têm sido um pouco melhores, tanto na questão de eficácia quanto de efetividade.
Porque antes não dava nem para discutir muita coisa no comitê, porque depois não tinha um corpo para executar na Fundação Agência de Bacia. Porque era tudo discutido ou não discutido, assim, tinha um limite para se discutir ações dentro da agência, porque depois quem que ia da plenária do comitê, porque depois quem que ia fazer? Não tinha como fazer. Então eu tenho percebido de quando eu comecei a participar até quando eu saí, que as coisas começaram a se tornar um pouco mais realidade, ser mais factível, não ficar só nessa discussão de plenário. Eu vejo que o comitê é uma proposta ousada e idealista. Tá? Por quê? Porque é você colocar no mesmo palco, no mesmo plenário, na mesa de discussões, vamos dizer, simplificando, todos os interesses e vamos buscar soluções. Mas o comitê não tem governança sobre a totalidade dos recursos necessários para isso. Então, eu acho que o nosso principal papel não é impor, e sim esclarecer, né? Tirar todas as dúvidas e por que não, através dos questionamentos deles, fazer uma reflexão para saber se eles estão com a razão ou não. Né? O que você, na situação deles, faria como um usuário da água, né? Como morador da área? Né? Como é que ele vai preservar uma área de manancial se ele não tem uma outra fonte de renda? Um aspecto positivo do comitê é que ele tenta, de certa forma, reunir essas visões diferentes. Então você tem o usuário lá representado, então é ele que vivencia o dia a dia. Você tem representantes que elaboram políticas públicas, você tem representantes da sociedade técnica, as universidades, e tem também daqueles que produzem produzem a própria água ou produzem as indústrias, nós, os edifícios e tudo mais. O que eu sinto, isso é sempre quando a gente fala alguma coisa, o primeiro, assim, existe uma barreira natural de não acreditar no que o outro faz, né? Então eu não acredito na sua pesquisa acadêmica, você não acredita na minha pesquisa de pós-ocupação do edifício. Então é natural isso, não sei enraizado, mas infelizmente é assim. Isso atrapalha muito. O processo de produção passa por informações, né, dos segmentos, né? Uma boa parte é proveniente de prefeitura. Aqui em São Paulo, a gente trabalhou aqui em São Paulo no âmbito do Estado, dos indicadores, a gente trabalha com pressão, Estado, impacto e resposta, e foi criado um conceito de força motriz, que é aquilo que causa uma grande pressão dentro disso. O que eu vejo é que precisaria, a gente cairia um pouco na Política Nacional do Meio Ambiente quando definiu a construção de um SISNIMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esse sistema, ele permitiria uma atualização, ser finalitário, ter uma característica finalitária, o agente que atualiza, ele tem uma finalidade nisso, mas ainda é uma forma muito, tipo uma entrevista. Alguém te liga e pergunta, quanto você trata de esgoto, mas isso não está consubstanciado num indicador consistente.